em acessar. Olha só, gente, eu acho assim, tudo muito novo para todo mundo, né? Eu também às vezes sinto dificuldade em acessar tive que aprender a acessar o portal, colocar material lá no portal, e às vezes dá certo, às vezes não dá certo, às vezes eu peço para anexar um documento, vai outro, enfim. É normal, né? Todo mundo está passando por esse problema. O importante é que vocês não deixem isso para não prolatem isso, não deixe isso para a última hora. Então, tipo, se a nossa avaliação é amanhã, é importante pelo menos que vocês tenham pego o questionário, tenham acessado o questionário, feito o questionário, lido as questões, né, assistido aquele vídeo com o feedback dos questionários, para que vocês possam ter um bom resultado amanhã na nossa avaliação, tá? Então, o Madureira e o Arthur, que estão com dificuldade, vocês podem entrar em contato direto comigo no meu WhatsApp particular, que eu mando para vocês pelo WhatsApp também, tá bom? Mas não fiquem sem assistir nem os vídeos que eu postei lá com o feedback do questionário e nem o questionário, tá? Porque senão vai ficar difícil mesmo para vocês realizarem a prova depois. Porque lá tem muita coisa que vai ser útil para vocês amanhã na hora da avaliação, ok? Então, se vocês, né, depois no particular, entrem em contato que a gente vê isso aí para vocês conseguirem acessar esse conteúdo, esse material. Olha só, o pessoal que fez o questionário, que assistiu a videoaula, ainda tem algum ponto daquele questionário que ficou em dúvida, né? Que ficou vago para vocês? Se quiserem falar no áudio, pode falar também, tá, gente? Porque às vezes fica difícil ficar digitando, quiser falar no áudio, pode falar. Se quiserem abrir a webcam, também pode abrir, tá? Pra gente conversar. Não tem problema, não. Vamos lá, gente, olha só. Tem alguma coisa contraditória aqui, ó. Eu perguntei se vocês estavam parecendo, se vocês tinham, né, alguma semelhança ali com a foto do quando eu não entendo nada da matéria, o meu amigo também, tipo, ser uma cara de perdido. Alguns disseram que ok, tá parecida a situação. E eu tô perguntando se vocês têm dúvida, vocês estão dizendo, ninguém tá se posicionando. Então, esse é o momento, essa é a hora de vocês tirarem dúvida, porque questão por questão eu fiz o vídeo e postei para vocês justamente porque acabaria ficando muito longo, muito extenso. Então, aqui nesse momento a gente não conseguiria falar sobre todas as questões, né, uma por uma. Mas o contrato intermitente, olha só, o Bruno, né, colocou, Maicon e o Bruno, eles estão juntos, e o Bruno colocou que está com um pouco de dificuldade em entender o contrato intermitente. Gente, olha só, contrato intermitente é uma modalidade de contrato de trabalho. Então, ó, nós não estudamos que existem lá o contrato de trabalho por prazo determinado, ou seja, é um contrato que ele já nasce com um fim, com um termo, com um prazo para ser extinto. Um exemplo de contrato por prazo determinado, mais comum que vocês conhecem, é o contrato de experiência. O contrato de experiência é quando você entra lá numa empresa e você pactua com o empregador um contrato de experiência, é um contrato por prazo determinado, porque esse contrato ele pode ser de 30 a 90 dias. Então, você vai vir trabalhar para minha empresa e você vai trabalhar, nós vamos pactuar aqui um contrato de experiência de 30 dias. Esse é um contrato de trabalho por tempo determinado, porque você já sabe exatamente quando ele vai acabar, quando ele vai extinguir, né? Quando termina esse contrato, que é dali 30 dias. Aí no prazo de 30 dias, ou renova o contrato de experiência que ele pode renovar por mais, pode ser renovado mais uma vez, né? Até dar os 90 dias, ou extingue, ou então ele efetiva esse funcionário. E aí, aquele contrato que era por prazo determinado, pode se tornar um contrato também por prazo indeterminado, que é o contrato mais comum que vocês conhecem, né? A maioria das relações de trabalho, elas são pactuadas por prazo indeterminado. Eu não sei quando vai acabar esse contrato, ele não tem um prazo para acabar, né? Ele só se inicia. O que acontece com o contrato intermitente? O contrato intermitente ele também é uma espécie de contrato, como é o contrato por prazo determinado e como é o contrato por prazo indeterminado.
Só que dentro daqueles requisitos essenciais para caracterizar a relação de emprego, lembra que nós falamos que existe a continuidade como requisito para isso? Então, para eu distinguir se a relação se é só relação de trabalho, se é relação de emprego, se eu sou empregado ou não, eu preciso identificar aquelas características essenciais da relação de emprego. E uma dessas características essenciais é a continuidade. No contrato intermitente, você não vai ter essa característica de continuidade. Somente essa não vai estar presente. Eu queria fazer isso também. As demais, alguém está com o áudio aberto. As demais características, todas elas vão estar existentes. Só vai estar faltando a da continuidade. Por quê? Por contrato intermitente, justamente a possibilidade do patrão poder contratar aquele empregado por um período curto, né, ou não, mas de forma não contínua, né? O exemplo mais clássico, assim, do contrato intermitente é um restaurante que contrata um garçom só para os finais de semana. Antes da reforma, não existia essa espécie de contrato intermitente. Então, essas pessoas elas eram contratadas, por exemplo, por freelance, né? Você trabalhava só no final de semana e ele não tinha direito a nenhuma verba, nenhum direitos trabalhistas, né? A partir da possibilidade de ser realizado o contrato intermitente, esse dono desse restaurante passou a ter a possibilidade de ofertar a esses garçons que vão trabalhar para ele só nos finais de semana de forma esporádica, a possibilidade de ser vinculado àquela empresa como empregado pelo contrato de prazo intermitente. Daí eu só pago pela hora trabalhada e aí eu tenho um prazo de 3 dias, né, para te convocar para trabalhar e você tem um prazo de 1 dia para aceitar ou não essa convocação. E você pode estabelecer um contrato por prazo intermitente com várias empresas, né, com vários empregadores. Essa é a vantagem do contrato intermitente, porque ele gera um vínculo, né, só excetuando aí esse requisito essencial da habitualidade, ele não precisa ser habitual, mas gera vínculo empregatício, gera todos os direitos de um vínculo empregatício, só que com algumas peculiaridades, que é a convocação com 3 dias de antecedência, 1 dia para o empregado aceitar ou não se ele quer aquela convocação, e ele pode ter várias empresas com vínculo empregatício com várias empresas, sem que isso gere a sua rescisão contratual. Entendeu? Deu para entender, Bruno? O contrato intermitente é uma modalidade de contrato de trabalho, tá? Eu não sei o que está... A Raíssa está perguntando o que está acontecendo com a Poliana, eu não sei. Acontecendo alguma coisa com a Poliana, gente? Gente, o Bruno citou o contrato intermitente, eu acho que tem 1 ou 2 questões na avaliação que fala sobre contrato intermitente. Então, é importante que a gente entenda mesmo, compreenda aí o que é o contrato intermitente. Ficou mais algum outro ponto que não ficou claro com os exercícios e com a videoaula? Feedback lá? Vamos lá, gente, esse é o momento, ó. Vai que com uma pergunta de vocês acabam aí até identificando uma questão aberta da prova, né? Uma possibilidade, né? A professora vai explicando, de repente o professor solta a questão, né? Uma linguagem mais simples. Assim, ó, a gente, na verdade, quando a gente elabora a questão, não é que a gente tenta dificultar, né, a linguagem, mas é que a gente acaba usando alguns termos técnicos, que é importante que vocês conheçam também, porque quando vocês forem CEO de uma empresa, já pensou vocês? CEO de uma empresa, vocês vão, né, justamente vocês vão ter que fazer análises de documentos, né, e esses documentos também vão ter esses termos técnicos, né? Então, assim, na aula a gente procura fazer essa interpretação, fazer uma linguagem mais acessível para vocês entenderem.
Por isso que é importante não só, né, o conteúdo escrito, como também as videoaulas e vocês participarem dessas lives para vocês entenderem que estão lá naqueles termos mais técnicos, né? Vai ter quantas questões abertas? Não, gente, não vai ser tudo questões abertas não, tá? São 9 questões objetivas e uma questão subjetiva e uma questão aberta, tá? Mas vão ter verdadeiro e falso, né? Vai ter de assimilar, ter questões de assimilar, tá? São 10 questões a nossa avaliação, cada um valendo um ponto. E aí essa questão, ela tem peso 7 na nota, né? Que daí peso 3 é do trabalho. Tá? Aliás, gente, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para elogiar os trabalhos, tá? Muito bom os trabalhos, eu quero disponibilizá-lo depois para vocês. E quando nós retornarmos, não sei se vamos retornar nas aulas presenciais esse semestre, né? Espero que sim. Se nós retornarmos nas aulas presenciais esse semestre, eu gostaria que as equipes elas apresentassem o trabalho, porque ficaram realmente trabalhos muito bons. Falando nisso, a equipe que fez o trabalho verde e amarelo, só um pouquinho. Ô, Gil, tá atrapalhando aqui. As criancinhas. Ah, filha. A equipe do Felipe, né, que fez o trabalho sobre o contrato verde e amarelo, viram as discussões no Congresso sobre a votação, porque a medida provisória que criou o contrato verde e amarelo, ela teve prazo de validade até o dia 20 de abril. Né? Então, dia 20 de abril, ou votava no Congresso, ou o presidente reeditava essa medida por mais 60 dias, ou ela se extinguia. E o presidente, o Bolsonaro, optou por revogar. Ele revogou aquela medida provisória e o Congresso também não votou, não sancionou como lei. Então, ela perdeu total validade. Tá? Não, isso não significa que ela não vai ser retomada a sua discussão em um segundo momento. Você fala assim, professora, obrigada. Ai, professor, então nós estudamos um conteúdo que não existe mais, uma lei que nem existe mais. Só que, assim, essa medida provisória, ela é extremamente importante. E se discute muito no Congresso, até porque ela trouxe muitos resultados, né, para essa questão de empregos novos, né, de trazer uma leva de novos empregos aí. E então viu-se que ela dá resultado. O problema foi realmente toda essa questão aí da pandemia, né? Dessa situação que nós estamos vivendo, que é totalmente fora do controle, inesperada. E aí, o que se tem visto no cenário atual é que eles vão retomar a possibilidade de votar essa medida provisória assim que tudo isso se acalmar, assim que tudo isso cessar, né? Assim que essa questão da pandemia passar, a possibilidade de voltarem a discutir sobre o contrato verde e amarelo é muito grande. E assim, eu não sei se vocês acompanharam, mas quem acompanhou viu que o Congresso ele chegou a colocar o contrato verde e amarelo em votação. E alguns deputados queriam mudar justamente a questão da idade. O contrato, né, verde e amarelo, para quem fez, a equipe que fez o trabalho do contrato verde e amarelo, sabe que a medida ela alcançava trabalhadores de 18 a 29 anos, né? E o que eles queriam? Eles queriam estender essa possibilidade para trabalhadores até 49 anos. E imagina, isso seria o quê? Uma mini reforma trabalhista, né? Porque quem fez o trabalho viu que essa medida ela traz um monte de direitos que o trabalhador tem preservados, resguardados pela Constituição da legislação trabalhista, praticamente rasgado, né? O fundo de garantia cai para 20%, né? A alíquota de FGTS cai para 3%, que o normal é 8%. Então, tem várias questões discutidas nessa medida que eles queriam passar de uma forma, assim, bem estranha, né? Então, assim, é importante que vocês fiquem atentos. Vocês, futuros administradores, é muito importante que vocês consigam entender o que a legislação trabalhista, ela está pregando, né? O que ela está propondo,
tanto para o empregador quanto para o trabalhador, para que vocês possam fazer uma interpretação adequada da lei quando vocês forem aplicar isso dentro da empresa de vocês, ou de vocês, ou da empresa que vocês forem trabalhar, viu? Isso é bastante importante. Então, assim, hoje ela está fora do Congresso, mas provavelmente ela vai voltar. E quando ela voltar, provavelmente vocês vão estar também no mercado de trabalho. É importante que vocês conheçam sobre essa medida. Traz muita vantagem para o empregador. Nossa medida provisória, o contrato verde e amarelo, ele é, assim, muito bom mesmo para o empregador, tá? Assim como a terceirização, o pessoal que fez o trabalho sobre terceirização, a possibilidade de eu terceirizar a prestação de serviço, que antes era somente para serviços fins, né? Agora, para qualquer serviço pode ser feita a terceirização. Também teve muita discussão nessa fase de pandemia, né? Principalmente a terceirização de serviços públicos, né? Quando a empresa pública, ela terceiriza um serviço. Então, como é terceirizado, a possibilidade de dispensa, hoje aí discutiu-se. Bom, se dispensar, e aí? Né? Vai gerar um prejuízo muito grande. Então, se discute muito isso hoje no cenário atual aí, em relação à terceirização de serviços públicos. E a audiência, gente, ficou show. Ficou sensacional. Eu preciso publicar isso de alguma forma, eu estou pensando como. E aí nós vamos dar um jeitinho para que todo mundo tenha acesso, né, ao trabalho dos alunos, porque ficaram muito bons mesmo. Todas as 3 equipes estão de parabéns. Vocês, em relação à prova mesmo, gente, alguma dúvida? Vamos lá. Quem quiser falar no microfone, quem quiser abrir o webcam aí, pode ficar à vontade, tá, gente? Além do Breno, né, que estava com a dúvida lá no contrato intermitente. Alguma outra questão, gente, que vocês ficaram com dúvida? Algum outro ponto dentro daquele roteiro que eu passei para vocês da revisão de prova? Vocês ficaram com dúvida? Contrato de trabalho, né? Tanto por prazo determinado como por prazo indeterminado, né? As possibilidades de rescisão do contrato de trabalho, né? As hipóteses de rescisão, de causa de rescisão lá, que são a rescisão direta, rescisão indireta, né? Quando o empregador dá a justa causa para a rescisão do contrato de trabalho, quando o empregado dá justa causa para o contrato de trabalho, as verbas que podem ser requeridas. Ninguém ficou com dúvida, gente? No conteúdo que a gente estudou esse semestre para nossa avaliação? Não? Nossa, então vai ser 10. Essa prova, vai todo mundo tirar 10. Não esqueça também, gente, de dar uma olhadinha quando vocês forem estudar, que eu não sei se estavam lá nas questões da revisão de prova, um pouco da construção histórica do direito do trabalho. Lembra nossas primeiras aulas, quando nós falamos um pouco do que é o direito, quais os objetivos do direito e como surgiu o direito do trabalho? Peguem o conteúdo, peguem o material, né, as anotações em sala de aula e deem uma lida. Tá? Porque existem algumas questões também lá sobre um pouco dessa parte inicial lá das nossas aulas do direito do trabalho, né? O aspecto um pouco histórico do direito do trabalho, tá? Como ele surgiu. Né? Alguém lembra, gente, por que o direito do trabalho surgiu? Alguém? Vamos? Elielson já disse que não lembra. Olha, pelo que eu lembro, ele surgiu na era Vargas, né? Para estimular estimular o trabalho operário, né? Isso. No Brasil, o direito do trabalho no Brasil, ele foi tipificado, ele foi normatizado realmente
na era de Getúlio Vargas, que ele teve mais força normativa, porque daí o Getúlio Vargas criou a CLT. Antes nós tínhamos leis que eram esparsas, né? Uma lei que foi criada aqui, outra lei criada ali, mas nós não tínhamos um direito do trabalho autônomo, tanto que ele era também regido por outros ramos do direito, como o direito civil. E Vargas veio, criou essa autonomia do direito do trabalho, criou a CLT, né? E trouxe essa força normativa para o direito do trabalho brasileiro. Então, se nós formos pensar na história do direito do trabalho dentro do Brasil, Vargas foi bastante importante mesmo, Getúlio Vargas foi bastante importante para criar essa normatização. Mas se nós vamos pensar em questão, né, nível quando surge o direito do trabalho, por que surge o direito do trabalho, a gente tem que voltar um pouquinho, lembra que nós falamos da Revolução Industrial, que eu passei aquele videozinho para vocês. Então, lá ele faz mais sentido o início do direito do trabalho. Mas a minha pergunta é, o porquê que esse direito do trabalho foi criado? Ele criou-se o direito do trabalho para proteger empregado ou empregador? Quem se habilita? Empregado, tudo, né? Débora colocou empregado, Kevin colocou empregado, mas por quê? Eu acho que no começo foi para o empregador, hein? Para ajudar o empregador. Empregador? Eu tô pensando aqui comigo, porque no tempo da Revolução Industrial ali, né? Era muita exploração. Realmente, talvez possa ter sido pro empregado, porque era exaustivo, né? Às vezes o cara trabalhava 2 dias seguidos, assim, né? Quando não descansava 4 horas. Então, pode ser por isso também, mas como os movimentos, né, sempre são para auxiliar o empregador e a economia, talvez. Eu não estou muito certo. O que você acha, professora? E quem mais? Alguém mais concorda com um colega? Alguém mais quer dar opinião? Acho que foi para a proteção, né? Ou o Brendo concorda. Para a proteção do empregador. Alguém mais quer dar a opinião? Gente, eu não sei como que faz para tirar desse slide, dessa foto. Diego colocou que surgiu como uma forma de igualdade entre empregado e empregador. Bom. Quer falar, Diego, no microfone? Quer explicar melhor essa sua frase? Hein, Diego? Quer explicar para a gente por que você acha que o direito do trabalho ele surge para dar esse equilíbrio, né, entre empregado e empregador? Por que não existia esse equilíbrio? E aí foi necessário criar um direito para isso? No bate-papo, no bate-papo. Lá no bate-papo, pro. Você prefere falar só no bate-papo? Então, assim, o que a gente vê, né? O que a gente vê é que, desde lá, a Revolução Industrial, quem tem mais força nessa relação de trabalho? Quando a gente fala assim, lembra que nós falamos que relação de trabalho é um negócio jurídico, inclusive tem natureza de direito privado, né? Nós falamos isso nas nossas aulas. Dentro dessa relação entre empregado e empregador, quem tem mais força? Né? Quem manda mais? Empregado? Né? Isso sempre foi assim. Porque o empregado, aliás, empregador, né? Isso sempre foi assim. Porque empregado, o empregador, isso mesmo, já deu o empregador. Porque o empregado, ele é submisso, né? Ele é a parte vulnerável, ele necessita, quando eu perguntei para vocês, né, se vocês trabalham por hobby uma vez na sala, todo mundo falou assim, imagina, né? Todo mundo trabalha por quê? Por necessidade. E é justamente isso, a relação de trabalho, ela existe por necessidade. E o empregado, ele é a parte mais fraca sempre, até porque o empregador, ele tem a questão econômica a seu favor. Né? E então essa relação, quando eu tenho uma parte que é mais forte, com uma parte
parte mais fraca, essa relação ela fica desequilibrada. E justamente em razão desse desequilíbrio, os empregadores, eles começaram a o quê? A abusar do seu poder, inclusive do seu poder econômico. Aí nós tínhamos jornadas de trabalho exaustivas, né, de 18, 20 horas de trabalho, tínhamos crianças trabalhando, mulheres, né, por ser mais submissas, elas eram mais exploradas. E aí o ser humano, né, a sociedade, vendo toda essa relação injusta, passa a exigir que os governantes tomem, né, algumas providências. E é daí que surge, então, o direito do trabalho. Então, o direito do trabalho, ele surge para quê? Para proteger empregado. Então, o direito do trabalho vai ter sempre essa característica de protecionismo do empregado, tá? Ele não existe para proteger empregador. É lógico que direito ele tem que ser justo para ambas as partes. Então, vai ter alguns dispositivos legais que vão restabelecer equilíbrio entre as partes e muitas vezes pode ser mais benéfico também para o empregador. Mas ele surge sempre com essa intenção de proteção do empregado, tá? Então, Diego coloca, para evitar que os empregadores tivessem um poder absoluto sobre o empregado. Por isso surge o direito de trabalho, para que os empregados tenham algo em favor de sua proteção. Exatamente isso. Foi necessário que o Estado, que o governo, ele tivesse uma intervenção nessa relação de trabalho para restabelecer esse equilíbrio. Então, sempre lembrem, gente, direito do trabalho é para proteger empregado, tá? Apesar de algumas leis acabar sendo mais favorável ao empregador, mas o objeto do direito do trabalho é a proteção do empregado, tá? Então, né, repassem um pouquinho desse conteúdo lá nas nossas aulas, no nosso material. Beleza? Que mais, gente? Que mais discutimos aqui dentro, né? Que mais discutimos em sala de aula que nós precisamos relembrar? Lá no trabalho falou muito sobre aviso prévio, né? Vocês entenderam, gente, o aviso prévio e aqueles 3 dias de acréscimo do aviso prévio? Todo mundo conseguiu entender? Quem tem direito ao aviso prévio e quando tem direito ao aviso prévio? E o que é o aviso prévio? Sim ou não? E aí vocês me respondem, né? Se eu consigo voltar aqui. Pera aí, gente, que agora o meu zoom aqui deu... Travou. Aí. Sim. O Lucas perguntou se vai cair sobre a história, né, do empregado. Não. Pode acontecer, Lucas, de alguma questão objetiva, alguma alternativa, questionar vocês sobre essa parte histórica, né, de origem do direito do trabalho, tá? De como ele teve origem, do porquê surgiu o direito do trabalho. Questão aberta não vai cair, tá? Essa parte histórica, não. Davi falou que aviso prévio, sobre o aviso prévio, né, Davi? Não ficou muito claro para você sobre o aviso prévio. Gente, olha só, o que é importante, né, vocês saberem que aviso prévio, ele também é um direito que foi criado para o empregado, né? Mas o empregador, ele também vai ter direito ao aviso prévio se o empregado pedir demissão. Mas como é um direito criado para o empregado, a lei que regulamenta o aviso prévio e diz que cada ano trabalhado deve ser acrescido ao aviso prévio 3 dias, até
ao máximo, né, do aviso prévio de 90 dias, ser de 90 dias, essa lei, ela é em prol do empregado e não do empregador. Então, esse acréscimo de 3 dias a cada ano trabalhado, porque o aviso prévio tem no máximo 90 dias, ele só favorece o empregado. Então, quando o empregador ele demite o empregado, esse empregado tem direito ao aviso prévio. O que é o aviso prévio? É um prazo que o empregado ele vai continuar vinculado na empresa para que ele possa, nesse período, buscar uma nova reposição no mercado de trabalho. Que ele possa buscar um novo emprego, né? Já que ele está sendo demitido, já está sendo mandado embora. O prazo mínimo do aviso prévio é de 30 dias. Então, no mínimo, o empregador vai ter que disponibilizar para esse empregado 30 dias, que ele continua na empresa trabalhando, tem direito de continuar com o vínculo por no mínimo 30 dias, para depois só depois ele ser, né, demitido, ser mandado embora. Tá? Esse acréscimo de 3 dias por ano trabalhado, esse direito ele não é para um empregador. Então, se o empregado pede as contas, se o empregado é que pede para sair, esse acréscimo não vale para o empregador, tá? Então, aí o prazo do aviso prévio vai ser de 30 dias, tá? E não e aí não contabiliza aí os 3 dias. Só um pouquinho, gente, deixa eu ver. Dá uma olhadinha aqui. Então, esse acréscimo de 3 dias a cada ano trabalhado é só para empregado. Então, só quando o empregador demite o empregado. Quando o empregado pede a demissão, o prazo é de 30 dias, tá? Limitado aí, perguntaram o limite, né? Limitado a 90 dias. Entendeu, Davi? Tempo máximo de 90 dias, tá? Mas isso só o empregado que tem direito. O empregador não. O empregador, quando o empregado pede demissão, o prazo máximo para o aviso prévio é de 30 dias, tá? Gente, só um minutinho, o negócio tá fervendo aqui. Ô, Gilson, me ajuda aqui. A carga horária normal, dentro do aviso prévio, não, essa lei também estipula que o empregado, quando ele é demitido, tá, ele tem direito ou a sair mais cedo para procurar, né, fazer entrevista, procurar outros empregos, ou um dia da semana. Ou ele opta por sair mais cedo durante a semana, ou ele opta por sair um dia da semana, ser dispensado um dia da semana, né? Porque se o aviso prévio é justamente para que ele tenha a possibilidade, né, de se restabelecer no mercado de trabalho, ele tem que ter também essa oportunidade, tá? E é um direito também do empregado. Isso não acontece quando ele pede a demissão, tá, gente? Por isso que, geralmente, quando o empregado pede demissão, Kevin, tudo normal, Kevin, assim mesmo. Geralmente, quando o empregado ele pede demissão, o que ele faz? Né? Quando ele não consegue fazer o acordo, que agora existe essa possibilidade, né, de tanto empregado quanto empregador entrarem em acordo na rescisão contratual, e quando o empregador ele não tem acordo, ele geralmente paga o aviso prévio, tá? Ele não cumpre o aviso prévio. Justamente porque quando ele pede as contas, porque ele realmente quer sair, tá? Alguém lembra por que o aviso prévio também é possibilitado para o empregador? Por que o empregado, quando pede as contas, tem que dar aviso prévio para o empregador?
Alguém lembra? Porque se o empregado sai, ele não tem ninguém para pôr naquele lugar, ele vai levar prejuízo, né? Isso mesmo, Douglas. Para que ele possa ter um prazo para que aquela vaga seja, né, ocupada, né? Seja preenchida e ele não tenha prejuízo dentro da empresa, né? Para substituir, exatamente, para que aquele empregado possa ser substituído, tá? Legal. O que mais que a gente viu? As causas de suspensão e interrupção. Lembram? Também dei uma olhadinha, tá, gente? Eu deixei um quadro lá, né? Junto com o questionário, com o feedback do questionário, né? E também tem uma questão na nossa avaliação, que eu lembro que eu coloquei lá no Moodle, que é para fazer associação nas causas de suspensão e interrupção. Então, por exemplo, assim, vai ter uma questão lá, um casinho prático. O João, ele tirou férias da empresa X. Férias. É interrupção ou suspensão? Quem lembra? Primeiro, quem lembra da diferença de interrupção e suspensão? Alguém lembra? É suspensão. Fala, férias é suspensão? Quem falou suspensão? Fui eu. E eu não vi quem? Douglas. Ah, Douglas. Qual que é a diferença, gente, de suspensão e interrupção? Alguém lembra? Ambas, tanto a suspensão quanto a interrupção, elas foram criadas para evitar rescisão contratual. O que é rescisão? A extinção do contrato. Então, tanto o Instituto da Suspensão quanto o Instituto da Interrupção, eles foram criados para evitar a extinção daquele contrato. Então, são situações, são causas que vão gerar ou uma interrupção do contrato de trabalho e dentro da interrupção vai só interromper por um período e o empregador ele vai continuar arcando com o salário, com as verbas daquele empregado. Então, a interrupção ele recebe, exatamente isso, o João Vitor que colocou. Na interrupção ele recebe e na suspensão ele não recebe do empregador, né? Ele pode receber de outros órgãos, mas ele não vai receber as suas verbas salariais do empregador. Então, quando é causa de interrupção, ele não vai exercer o contrato de trabalho, mas ele vai continuar recebendo pelo empregador as suas verbas trabalhistas. Então, as férias. Quando o empregado tira as férias, ele não vai exercer o seu contrato de trabalho, não vai exercer as suas funções, certo? Férias, descanso. Mas ele continua recebendo as verbas. O empregador continua tendo que pagar o salário para o empregado durante as férias, sim ou não? Sim. João falou que sim, Carla falou que sim. Então, se ele continua recebendo, é interrupção ou é suspensão? É interrupção. Isso mesmo, Carla, é interrupção. Então, a gente tem que fazer esse raciocínio, tá? Se eu se o empregado não está exercendo suas atividades laborais, mas ele continua recebendo salário do empregador, é interrupção. Se ele não recebe verbas trabalhistas do empregador, aí é suspensão, tá? Então, né, as faltas não justificadas. As faltas injustificadas. Ela é suspensão ou interrupção? Quem se habilita? Faltei e não justifiquei. Ela é interrupção ou é suspensão? Ninguém? Depende então, do tempo? Não, gente. Né? Suspensão, então. Suspensão porque Como? ele não vai receber, é isso? Isso. Suspensão porque ele não vai receber. Ou pelo menos não vai receber do empregador, entendeu? Alguém colocou ali, depende do tempo, gente, olha. Professora, por favor.
Pode falar, Dô. Quando a gente tem afastamento por invalidez lá, ou gravidez de risco do INSS lá, que o INSS paga. Então, isso é uma suspensão, né? Suspensão. É suspensão porque o empregador ele não vai pagar, não vai estar pagando. Quem vai estar pagando, na verdade, é o INSS. Então, é suspensão, tá? Agora, eu perguntei das faltas injustificadas. Quando você falta e não justifica, é suspensão ou é interrupção? Suspensão também. Suspensão. É descontado do salário, não é? O dia trabalhado? Se a falta não é justificada? Exatamente, é esse o raciocínio. Se a falta não é justificada e é descontado o salário, quer dizer que você não recebeu as verbas, então é suspensão, tá? Agora, faltas justificadas, aí é interrupção. Porque quando você justifica, tá dentro, né, ou do acordo coletivo, ou da lei, que há a possibilidade de justificar aquela falta, você recebe do mesmo jeito. Aí é interrupção, beleza? Então, dá uma passadinha também nessa parte da matéria que vai ter esse exercício lá de vocês fazerem associação, tá? Então, umas situações como essa, por exemplo, licença maternidade. E licença maternidade é exceção também, tá? É exceção. Porque licença maternidade, o empregador é que arca, não o INSS. Quando você está afastado por motivo de doença, é do INSS o ônus, tá? O INSS quem vai arcar com as custas daquele afastamento. Licença maternidade é o empregador que continua pagando as verbas, tá? Então, licença maternidade é interrupção e não suspensão. Tinha essas questões lá na nossa atividade, lá no nosso trabalho, tá? O que mais, gente? Os princípios também tem uma ou duas questões sobre princípios, tá? Tem uma revisadinha lá nos princípios, principalmente o princípio da proteção do empregado, né? O indúbio pro operário, o princípio da primazia da realidade, tá? Lembram dos princípios que nós vimos? Não esqueçam de repassar lá os princípios, tá? Do direito do trabalho. Gente, aquela questão que eu coloquei lá no trabalho. Explicar de novo os princípios? Tá. É que são vários princípios. Eu vou falar de alguns aqui, tá? Os mais importantes, né? Lembram tem esse princípio da primazia da realidade, que é muito aplicado no direito do trabalho. Por quê? O que diz o princípio da primazia da realidade? Alguém lembra, gente? Alguém quer falar um pouquinho sobre o princípio da primazia da realidade? Lembra que eu coloquei no slide a foto de um porquinho, né? Aí tinha assim o real, né? E o que parecia ser. Então, né? No slide lá para ilustrar o que é esse princípio da realidade, né? Lembra que ou então aquele meme que todo mundo fala assim, no Facebook, no Instagram, todo mundo é lindo, mas quando você vê pessoalmente, a realidade é outra, né? O princípio da primazia da realidade, né, ele é um pouco disso também. Por quê? O que diz esse princípio? Esse princípio diz que não vale o que está no papel, não vale o que está escrito, e sim o que ocorre de fato, o que acontece na realidade, no dia a dia do contrato de trabalho. Então, muitas vezes no papel está lá escrito que a minha prestação de serviço é para simplesmente fazer pareceres. E na realidade eu faço parecer e é audiência. Então eu estou recebendo só para fazer pareceres. Mas eu também executo audiência para o meu empregado, para o meu empregador. Então isso quer dizer que
de fato, eu trabalho além daquilo que foi pactuado. Então, se algum outro empregado que trabalha no mesmo escritório que eu ganha mais só porque ele faz pareceres e audiências, eu posso pedir equiparação, por exemplo. Porque por mais que o meu contrato de trabalho diz que eu só faço pareceres, na realidade eu faço parecer e audiência. Então eu posso entrar com uma ação pedindo equiparação, para que o meu salário seja igual ao do meu colega que entrou junto comigo, que faz o mesmo que eu, só que eu ganho menos que ele. E eu vou dizer então que, pelo princípio da primazia da realidade, eu tenho direito a essa equiparação salarial, porque o que está no contrato não é cumprido, ou não é exatamente aquilo que está sendo feito na prática, né? Que está sendo exercido de fato. Tá? Isso é um pouquinho do que se entende por primazia da realidade. Né? O indúbio pró-operário, o princípio do indúbio pró-operário é que sempre que houver duas normas idênticas não, duas normas que podem ser aplicadas para o caso idêntico, para o mesmo caso, para a mesma situação, qual que eu vou aplicar? Já que eu tenho um conflito de normas ali. Eu vou aplicar aquela que é mais favorável ao empregado. Lembra que eu trouxe uma jurisprudência para falar sobre esse princípio do eletricista, né? Não, do eletricista não, do trabalha no posto, né, de combustível, do frentista. Né? Tinham duas normas lá que poderia ser aplicada. Ou ele tratava-se de serviços gerais, ou de frentista que teria direito a um acréscimo no salário. Né? E aí, qual que eu aplico? Eu aplico aquela que é mais favorável ao empregado. Tá? Que mais? O princípio da proteção, ou seja, que a norma ela tem que ser aplicada, ela tem que ser interpretada sempre para proteger o empregado, que é a parte mais fraca da relação. Tá? Então, aplico sempre a norma que é mais favorável ao empregado, continuação da relação de emprego, né? Então, o princípio, né, da continuação da relação de emprego, ele vai ser aplicado, por exemplo, sempre que as partes eles estiverem acordando, tá? Um acordo, né? Estiverem discutindo um acordo, por exemplo, para rescisão contratual. E tá lá, lembra que nós falamos, teve até um exercício que falava sobre, no meio do aviso prévio, né? Eu dei 30 dias de aviso prévio para o meu empregado, com 15 dias eu me arrependi, né? De ter dado aviso prévio, de ter mandado ele embora. Eu posso oferecer para ele que ele fique, né? Continue a sua relação de trabalho comigo? Eu posso, né? Aí cabe a ele aceitar ou não. Isso só é possível porque aplica-se esse princípio da continuidade da relação de trabalho, né? Entre outros princípios que vocês vão dar uma olhadinha lá, tá bom? Que mais, gente? Que mais que vocês ficaram com mais alguma dúvida, algum outro ponto da nossa disciplina, algum outro ponto da matéria? Que a gente possa aqui relembrar. Então, vamos fazer assim, gente, ó. Falta 10 minutinhos para terminar a nossa aula. Vocês aceitam fazer um testezinho rapidinho, um simuladinho aqui, rapidinho? Com 10 minutinhos vocês resolvem o simulado. Pode ser? Vocês topam? Aí eu mando o link e vocês entram e resolvem o simulado. Tá, então vou mandar um link aqui para vocês fazerem um simulado aqui, para vocês verem como que vocês estão aí na disciplina. Vocês estão preparados para a prova, tá? Peraí, deixa eu mandar aqui. Oi, filha. Sabe esse papel aqui? Só um pouquinho, filha, já vou arrumar. Coloque esse link aí no... Não, gente, não é no Moodle, não. Eu fiz ele no Google, tá? Tem lá o Google, o Google Classroom, e eu fiz esse formulário lá para vocês responderem. Rapidinho, acho que são 5 questões. Bem tranquilinho. Só para vocês verem o nível que vocês estão aí para avaliação, do conteúdo para avaliação. Vê se todo mundo vai conseguir acessar.
tentem acessar. Quem está no computador, ou mesmo quem está no celular, né? Tenta acessar e ver se vocês vão conseguir abrir esse link. Conseguiu? Lielson disse que conseguiu. Deu certo, o Carlos falou que deu certo. Então vamos lá, gente, respondem aí rapidinho. E aí, se alguém tiver alguma dúvida em uma dessas questões, a gente já discute aqui rapidinho. E aí vocês vão, com certeza, tirar nota 10 na prova amanhã. 10 minutinhos, filha, já tá acabando. Uhum. Deixa eu falar onde que tem a cola papel. A cola papel Que filho, não sou trouxe já. Depois amanhã acha. Aqui, ó. Não, a cola papel é na cola. Depois a mãe vai achar, tá? É, daqui. Todo mundo conseguiu acessar, gente? Vai dando um joinha aí. Quem não conseguiu, me fala que não conseguiu. Esse aqui, esse papel. Agora estraguei, pega outro. E a Sara tá falando que falta 5 minutos pra terminar a aula, gente. Vamos fazer assim, então, povo. Eu não conseguiu. Peraí. Vamos fazer assim, gente, ó. Falta 5 minutos pra gente terminar a aula. Faça um teste, então. Quem entrou faça esse teste com calma. E depois eu vou ver lá o resultado e eu dou feedback para vocês lá no WhatsApp, tá bom? Aí vocês assistem o segundo horário. E aí depois, na hora que vocês estiverem tranquilos, a gente entra no WhatsApp e eu dou feedback para vocês lá no WhatsApp. Se tiver alguma questão lá que vocês não conseguiram responder, que ficaram com muita dúvida, faz o print, coloca lá no WhatsApp que a gente responde, beleza? Pode ser, gente? Beleza, né? Então tá bom, pessoal. Ele vai dar o feedback para vocês. Agora que vocês terminarem o teste, encerrarem o teste, enviarem o teste, ele vai dar o feedback para vocês de quantas vocês acertaram, quantas vocês erraram. E ele vai dizer quais são as corretas. Vai sim, Kevin. Tá bom? Depois ele manda no e-mail também. Por isso que é importante vocês colocarem o e-mail. Vocês só vão conseguir acessar o teste se colocarem o e-mail lá, né? Beleza? Tá joia, gente? Então, vou encerrar com vocês por aqui, porque senão a Sara me corta, né? Corta o microfone. E aí, a gente continua depois que vocês terminarem o segundo horário lá no WhatsApp, tá? Gente, não fiquem com dúvidas, tá? Não fiquem sem acessar o material, beleza? Beijo pra vocês. Boa noite pra vocês. Morrendo de saudade, tá? Das nossas aulas. Abraços. Tchau, se cuidem. Tá? Uhum. Tchau. Tchau, gente. Ô, pessoal, se cuidem, que aqui em Floresta agora tá aumentando os casos de coronavírus, viu? Inclusive os confirmados. Minha tia é secretária da saúde e ela falou assim que tem bastante casos confirmados que não foram divulgados ainda, tá? Então vamos ficar esperto. Continuem se resguardando, se cuidando, Pra viu? não alarmar a população, né? Também. E assim, só consegue ser divulgado depois que passa por um processo lá, que eu acho que tem 2 ou 3 exames para confirmar. Por isso demora para divulgar, mas se cuidem que o negócio tá. Na verdade, isso é fato, nós vamos ter acesso, contato com esse vírus, né? É um fato mesmo. Ah, e outra coisa, ó. Isso que não deu tempo, né, de falar tudo, gente. Mas eu tinha separado aqui que o presidente editou uma outra medida provisória
que é a medida provisória 948 de 2020, que trata das relações de consumo. É que antes de sair dessa por causa da pandemia, alguém me perguntou, professora, eu tinha uma viagem marcada e agora a gente não vai conseguir fazer essa viagem, né? E eu falei assim, ó, quanto a isso, não tem problema, porque o Código do Consumidor resguarda os seus direitos, né? Inclusive, você pode pedir uma indenização por danos morais, se for o caso, tal, tal, tal. E essa medida provisória, ele justamente muda o que está lá no Código do Consumidor, muda inclusive o que está na Constituição, por isso tem se discutido muito sobre essa medida provisória, porque ela diz que esses consumidores não vão ter direito ao reembolso, tá? Então, quem tiver uma situação dessa, nos casos de quem tem de turismo e também de eventos. Tá? Essa medida provisória trata especificamente para essas duas relações de consumo, viagens e eventos. Dá uma olhadinha lá, quem tiver passando por uma situação parecida, porque mudou muita coisa para o direito do consumidor essa medida provisória, tá? 948 de 2020. E aí, na próxima aula, a gente tiver a videoaula, a gente tiver uma live, a gente pode, inclusive, falar um pouquinho sobre ela, tá? Se vocês tiverem alguma curiosidade sobre isso, tá? E aqui, em época de coronavírus, nós estamos assim, né? A gente acorda, tem uma medida provisória falando diferente daquilo que está na lei, né? Trazendo regras diferentes do que está na lei, do que nós estudamos sobre, né? Tá bom? Beijo, gente. Tchau. Até a próxima. Tchau, até. Agora eu tenho que sair daqui na hora que eu nem sei.